Fala galera, beleza? Eu sou o Usna e eu vim... esse vídeo é muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero falar sobre acúmulo de conteúdo, tá certo? É o seguinte, muito acadêmico tem uma parada que vira uma mania e é um bagulho que só atrapalha, não serve para nada, que é acumular material acadêmico, tá? Existe um frenesi entre muitos universitários, entre muitas pessoas que estão no ensino superior, tá certo? Que entram no frenesi de acumular apostila, acumular material. Geralmente apostila, porque a apostila geralmente é de graça, você tira xerox, você imprime e tal, né? É mais difícil fazer isso com livros. E tem gente que acumula e fica empolgadaço e todo tema que acha legal pega. E aí o amigo manda 15 apostilas em PDF, no Drive, no sei na onde. E a pessoa acumula, acumula, acumula. E às vezes ela imprime um monte, manda o outro imprimir pra ela, que ela paga. Quando você menos percebe, você tem tipo, mano, uma pilha gigantesca de xerox ou de PDFs na nuvem ou de material na nuvem no computador de textos acadêmicos. Bom, vamos aos pontos. Por que eu tô dando uma paulada nessa ideia? Porque é o seguinte, primeiro, isso eu vivi na prática e eu acompanhei isso na prática. Você não vai ler tudo isso. Segundo, se você não vai ler e você não tem o hábito de ler muito, você acumular esse conteúdo não vai fazer você ler esse conteúdo. Vai passar anos e anos e ele vai ficar lá, ó, no PDF, bonitinho, e você nunca vai usar esse conteúdo, tá? Então, quer dizer, primeiro ponto, se você não tem hábito de leitura e você não lê muito, você nunca vai ler. Você está se iludindo, achando que um dia você vai pegar e vai começar a ler aqueles PDFs. Você não vai. Ah, gente, se um dia eu precisar pesquisar, você pesquisa, não precisa fazer uma biblioteca enorme. E você vai entender o porquê que eu tô falando que não precisa, tá? Porque assim, ter o material para pesquisa é bacana sim. Mas você não precisa ser a pessoa que vai fazer essa biblioteca enorme de conteúdo, certo? Então, não adianta, você não vai ler, tá? Eu já fiz várias pesquisas, eu já fiz pesquisa com 150 pessoas, participantes, já fiz pesquisa com 50 e com 20, tá? Todas deu a mesma coisa, certo? Uma média de 80% do pessoal não tem hábito de leitura e tem uma leitura que bate ali uma média de 2 a 3 páginas por dia, tá? 2 a 3 páginas por dia. O que é isso para um estudante? É prejuízo, não é nada, tá? O estudante ele vai precisar ler uma média de 10 páginas por dia. 10 páginas, certo? Ah, Eugênio, mas eu não consigo. Você vai se ferrar. Porque menos que isso é ler muito pouco. Você precisa ler pelo menos 10 páginas por dia. 10 páginas por dia, em um mês, dá mais ou menos isso aqui, ó. Dá isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó. Um dedo. É um livro. 300 páginas. 10 páginas por dia, em um mês dá 300 páginas. São 300 páginas lidas, tá? Se você for fazer um cálculo de quantas apostilas você tem, o material que você tem que ler em slide e tudo mais, o texto que você tem que reler, você vai ver que você precisa, no mínimo, de 5 páginas por dia. Só que 5 páginas por dia para você ser um aluno medíocre. O que é um aluno medíocre? É aquele na média, que tá assim. E você tem que lembrar que a nossa média, ela é ali, alinhada por baixo, tá bom? Então não acha que você tá na média e você tá bem. Se você tá na média, você tá mal, entendeu? Você tem que estar acima da média. Quem que tá na média? É aquele que não conseguiu ler o texto que o professor deu inteiro, aí ele não entendeu direito, mas ele conseguiu responder uma, duas perguntas de uma forma bem de qualquer jeito, entendeu? E são pessoas que não conseguem desenvolver um texto, desenvolver uma resposta escrita. Se não for alternativa, se cair uma prova e ela tiver que construir um texto sobre um tema, a maioria, 90% da galera surta porque não tem capacidade de construir um bom texto, tá? Nenhum texto simples, mas bem construído, uma dissertação talvez, como uma resposta. Tem que ter alternativa para ela, porque quando o texto te dá alternativa, o texto está pensando por você, ele já está te dando a resposta. É só você calcular mais ou menos que resposta que é, entendeu? Só por eliminatórias, dependendo do que você observou da aula, você consegue acertar uma ou outra. Então veja bem, você vai acumular esse monte de texto, e aí, primeiro problema, se você não tem capacidade de leitura, você não vai ler. Você vai gastar dinheiro com xerox, vai gastar
tempo e você não vai ler, vai estar lá encostado, né? E muitas vezes outros textos e temas roubam a sua atenção e você deixa de dar atenção na faculdade, nas tuas matérias, nos textos principais, porque você está viajando às vezes em outros temas que o fulano trouxe, que o fulano falou, que te emprestou uma apostila. Cara, gente, isso rouba tempo, é um vampiro na faculdade, certo? Outra coisa importante também da gente falar é que, beleza, Udney, a ideia da biblioteca. Ah, mas eu quero guardar, porque um dia eu vou pesquisar. Aqui não dá pra ver, mas aqui no... Cadê? Aqui, ó. Nessa ponta do meu guarda-roupa aqui, tem um saco preto. Dá pra ver a tirinha preta. Aqui daí é um saco preto de lixo. Ali tem isso aqui de apostila da faculdade. Sei lá, eu devo ter 2 ou 3 apostilas que não foram do curso. Todas as outras só foram apostilas que os professores pediram. Entendeu? Em PDF, hoje em dia eu tenho muito em PDF porque eu pesquiso muito para fazer conteúdo para o canal. Então hoje em dia elas servem, tá? Mas eu procurei esse conteúdo hoje, eu não fui acumulando na faculdade. Por quê? Porque o segundo fator é ele fazer você perder o seu tempo de estudo, tá certo? Eu já vi relatos várias vezes assim. Nessa ideia. Ah, ontem eu tava lendo um negócio, aí eu fui procurar na internet, nossa, eu vi uns artigos mal legais, só que eu não li assim, mas os títulos eram bem legais, aí eu salvei um monte, aí eu coloquei no meu e-mail, mandei pra fulana. Aí quando você vai ver na conversa, você vai fazendo um cálculo básico. Aí quando você vai ver quanto tempo a pessoa perdeu fazendo isso, salvando artigo que ela não leu, salvando página de site que ela não leu, e compartilhando e guardando, ela gastou meia hora. Meu brother, gente do céu, meia hora? Se você demora, eu vou escrachar aqui. Se você demora 4 minutos para ler uma página, que é uma velocidade muito lenta, né? 4 minutos para ler uma página, você pode colocar aí que você leria, deixa eu ver, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, deixa eu ver, 40 minutos, 28, você leria umas 7 páginas. 8 páginas, né? Umas 8 páginas, 8, 9 páginas. 8, 9 páginas. Em vez de ficar viajando em artigo, entendeu? Procurando. Fulano, você tem uns artigos. Ah, eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu procurar aqui no meu e-mail, no Drive. E aí você vai procurar. E aí você fica 10 minutos naquela caça. Você tinha lido 3 páginas. E às vezes a pessoa vem reclamando que não consegue estudar. Que não consegue ler, que não consegue entender um texto. Tá apanhando. Você entende como... Vai entendendo como essa coisa de você acumular 1 milhão de textos que o professor não pediu. Ninguém pediu. Você achou, o fulano compartilhou com você. E você está achando o máximo e você não consegue ler, não dá conta. E às vezes nem precisa. Como isso tá te prejudicando nos seus estudos. Tem que ter foco. Certo? Esses dias eu fui na casa de um camarada que faz teologia. Aí eu fui na casa dele, tipo uma república. E aí eu entrei no quarto onde ele dorme, né? E eu já pensei assim, pô, deixa eu perguntar, né? Aí eu falei pra ele, ei, cadê os livros do estudante, né? Que aí você já imagina o quê? Que tem aquela porrada de livro. No quarto do cara tinha um computador e, por Deus, 5 livros. Aí ele falou assim, não, esses aqui que eu uso no semestre, porque esses aqui que eu preciso usar, o resto que sobra eu levo embora. Falei, nossa, que interessante, quer dizer, era pra ter 30 milhões de livros, ele tem 6. Que é o que ele precisa. O resto ele acha na biblioteca da faculdade, que não precisa ser dele, não precisa estar com ele, ou ele pesquisa na internet. Então não acumula um monte de coisa. Olha que inteligente, que interessante, certo? Porque é aquilo que ele precisa, o foco dele é aquilo. Toda vez que ele for abrir para ler aquele material, é o material que está sendo desenvolvido no curso. Muito provavelmente, certo? Então quer dizer, você perde tempo, você perde dinheiro às vezes, imprimindo uma apostila que você nunca vai usar. Você perde recursos. Então, não é legal. E tem gente que fica viciada em acumular apostilas e material e servir aos outros. Ficar perdendo tempo compartilhando. Olha, eu tenho. Olha, isso aqui é legal. Entendeu? Sendo que o que prova que essas pessoas não leem é que a grande maioria, 80% da minha breve pesquisa e humilde pesquisa, 80% das pessoas leem uma média de 3 páginas por dia. Quer dizer, uma das pessoas que eu estou dizendo aqui, galera, eu fiz essa pesquisa com universitários, do 1º ao 3º semestre, dos que começaram agora até os que têm 1 ano e meio de faculdade. A maioria deles não leem, se arrastam. E eu vi isso na minha formação. Uma galera assim. Então, assim,
é complexo. Então o que eu quero dizer aqui? Deixa de lado, cara, esse negócio de ficar acumulando um monte de apostila. Ah, é legal esse tema, manda pra mim? Não pede pra mandar pra você. Porque se você não vai usar na faculdade, você vai perder tempo conversando com a pessoa, esperando ela mandar, pegando o negócio, abrindo, às vezes não lendo, salvando, guardando. E quando você foi ver, foi 5, 10 minutos do seu dia que você poderia estar lendo, certo? E o maior problema do estudante é que ele lê muito pouco. Que nem eu falei, é 10 páginas por dia, pelo menos, que o estudante tem que ler, certo? 12 páginas por dia, 13 páginas por dia, você já lê um livro desse. Aqui já são várias apostilas, ó, do seu mês, tá certo? Do seu semestre, às vezes. Então, assim, foco. Vocês sabem que eu critico várias coisas em vários vídeos e acumular conteúdo de estudo e de pesquisa acadêmico sem necessidade acadêmica, certo? Sem a emergência acadêmica, é perda de tempo, espaço e dinheiro, certo? É complicado. E isso é um fato real. O pessoal fica com um monte de coisa acumulada na nuvem, em Xerox, e não usa para nada. E se ela fizer o cálculo do tanto de tempo que ela perdeu, tanto de recurso que ela perdeu, poderia estar investindo em uma boa leitura, em um curso extra, em alguma coisa, com certeza, se ela observasse isso, ela ia se arrepender amargamente. Então pare com isso. Você que não lê esse conteúdo, pare com isso. Ah, Eugênio, quem que pode acumular? Você que lê pra caramba. Você que lê umas 20 páginas por dia, que lê 600 páginas no mês pelo menos, você pode pegar o que você quiser pra você ler. O que você quiser. Agora, se você não lê muito, se você não lê pelo menos 300 páginas por mês, um livro por mês, para de acumular material. Para que você está perdendo muito tempo e tirando qualidade de tempo dos seus estudos, certo? E é isso. Tem uma playlist aqui sobre qualidade nos estudos e que é muito legal, que eu vou falar sobre qualidade dos estudos envolvendo várias coisas, tá certo? Inclusive saúde. Então me acompanha, certo? Eu sei que em alguns vai doer, não precisa ficar revoltado. Esse vídeo é para você refletir. Se você for o acumulador de apostilas, por favor, repense um pouquinho nisso, tá certo? E utilize melhor o seu tempo nos estudos. É isso aí então. Valeu, muito obrigado. Até um próximo vídeo e até mais.